dia, muito bom dia para mais um dia de live de Evangelho no Lar. Hoje o nosso episódio número 7. Vamos aguardando o pessoal entrar enquanto a gente vai revisando então o conteúdo da semana passada. Vou encaminhar para o pessoal a live. Se você estiver assistindo gravado, lembre-se de ao final curtir, comentar o que você mais gostou e também encaminhar essa live para alguém que você acredite que possa se beneficiar do conteúdo e possa aprender também com a gente. Então vamos lá, vamos encaminhando e vamos em frente. Lembre-se de trazer o seu copo d'água para ser fluidificado e vamos lá. Na semana passada nós vimos o maior mandamento: amai a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito, e amai o seu semelhante como a ti mesmo. E vimos também aquela máxima espírita: fora da caridade não há salvação. E falamos bastante sobre a questão da generosidade, que é a bondade compartilhada, a importância de você ser generoso consigo mesmo, de ser generoso com o próximo, de ser generoso até com a vida. Muitas vezes no dia a dia, dos estresses do dia a dia, o que acontece, né? A gente fica perdido, fica achando que a vida não tem sentido, às vezes até querendo pedir para sair, né? É uma realidade, a gente precisa entender isso. Mas a verdade é que existem planos maiores. Porém, muitas vezes a nossa mentalidade, a sua mentalidade, ela não permite que a gente acredite e se sinta merecedor. A vida ela se configura num estresse tão contínuo que quando a gente vai ver, a gente acaba que vai levando a vida no automático e para de ter esse comportamento ativo na prática do bem. Por isso é tão importante, por isso que é tão importante parar, refletir, ter esses momentos de reflexão, de revisão de valores, de revisão de conduta, e então rever os seus pensamentos, ações, comportamentos, sentimentos e seguir mudar um pouco aí a direção, os caminhos da vida. Bom dia, Kaliane, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Estava aqui revisando os nossos conteúdos da semana passada, então vamos em frente, vamos começar a nossa oração para a gente começar o nosso evangelho de hoje. Então vamos elevando o nosso pensamento, pedindo a presença dos nossos mentores, guias, anjos de guarda, toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe. Pedindo a presença da equipe do Evangelho no lar, pedindo a presença do Mestre Jesus, de Deus Pai Todo-Poderoso, a presença do Mestre Jesus Cristo nos acompanhando nesse Evangelho no lar. E que possamos ser tocados pelo poder e pela força do Espírito Santo no nosso entendimento, para que nós possamos ter clareza das mudanças que devemos operar em nossas vidas, na nossa conduta, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. E mais ainda, que possamos ter a força, o vigor, a humildade, a coragem e a dedicação necessários para efetivamente performar essas mudanças em nosso ser. Respirando fundo, a sua mente consciente, a sua mente subconsciente, o seu supraconsciente, a sua alma se unem nesse momento, iluminados para trabalhar em benefício do seu bem-estar, da sua evolução, e que essa conexão se mantenha ativa também durante toda essa semana e além, para te trazer sempre muita clareza e certeza dos caminhos mais elevados a seguir. Vamos pedindo também a presença dos médicos do astral, da equipe de socorristas do astral, que possam já, durante esse nosso encontro de hoje, fazer limpezas, né, trabalhos de higienização, limpeza, resgates no nosso campo pessoal e do nosso lar. Então vamos iniciando com a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja, com a graça de Deus. Amém.
Bom dia, Ade. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu sei que eu tô meio ausente, gente, mas vou ficar mais presente aí nos stories, nas mensagens. Tá corrido, eu tô reformulando uma série de coisas mas a gente vai em frente, né? Cada vez que a gente se fecha assim, a gente faz um processo de transformação, reorganiza algumas coisas e novas novidades virão. Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer. O que a gente está fazendo? Lembra que eu estou fazendo a leitura da introdução do Evangelho? E hoje a gente vai entrar na terceira parte, que são as notícias históricas. O que é essa parte? Ele vai contar um pouquinho sobre as tribos que existiam naquela época. Porque a gente ouve, né? A gente fala, não, porque os fariseus, os saduceus, os publicanos, os essênios, mas quem eram esses? E a gente vai fazendo de pouquinho no início de cada uma live do nosso Evangelho. Porque existem duas formas da gente fazer o Evangelho no lar. Uma é você começar ele do começo e ir lendo, fazendo por ordem, né, na sequência que está, digamos, cronológica, né, que os assuntos estão expostos, e outra você abrindo aleatoriamente. O que eu venho fazendo? A gente vai fazendo na sequência a introdução para entender os propósitos aqui do Evangelho e buscando, captando aí com os meus mentores sempre um tema específico para a gente fazer uma explanação no dia, que é a nossa segunda parte, tá? Então, nossa primeira parte agora, a gente vai falar sobre as notícias históricas. Eu deixei bem curtinho para poder para ser uma live bem leve. Tem dias que é mais longo e dias que é mais curto, né? Bom dia, Flávia, seja muito bem-vindo. Então, vamos lá. Notícias históricas. Para bem compreender certas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de várias palavras que neles são empregadas com frequência e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judaica desta época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, frequentemente foram mal interpretadas e por isso mesmo deixaram uma espécie de incerteza. A compreensão de seu significado explica, por outro lado, o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranhas à primeira vista. E lembrar, né, gente, que o espiritismo, ele é a fé raciocinada, ou seja, é realmente a doutrina, a filosofia de vida que vem para trazer as respostas, o entendimento, as explicações, tá? Então hoje a gente vai ver especificamente os samaritanos. Depois a gente vai vendo os outros para poder ficar mais tranquilo. Então, os samaritanos. Depois do cisma das 10 tribos, Samaria se tornou a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída por várias vezes, ela foi, sob os romanos, a sede de Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, dito o Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá, uma aversão profunda datando da separação. Perpetuou-se entre os dois povos que afastavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda, ou seja, mais dividida ainda, e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Eles não admitiam senão o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, rejeitando todos os livros que lhe foram anexados depois. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. Aos olhos de judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, por isso mesmo, desprezados, anatematizados. Anátema é quando você faz o julgamento, sabe? Aponta, assim, faz aquele julgamento, aquela crítica. Anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes daquela época. Encontram-se ainda hoje samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Naplose e Jafa. Eles observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e não contraem aliança, senão entre eles, né?
Contrair aliança que casam só entre eles, mantém toda a cultura lá só entre eles. Então, e agora a gente entende, né, aquela palavra do bom samaritano, né? O bom samaritano. Ele era uma pessoa que era totalmente tinha essa questão da cisão profunda, percebe? Era uma rixa, era uma briga, era uma pessoa que não tinha esse envolvimento religioso que as outras religiões, né, dos judeus e por aí vai. Mas ainda assim, o que ele fez? Ele ajudou aquela pessoa que estava caída na sarjeta. Então, assim, não importa, a verdade é que no fim das contas, não importa a religião, não importa a doutrina, importa o que você traz no coração. Não adianta a gente ir na igreja, fazer evangelho no lar, se a gente não tiver a transformação no nosso coração. Na hora que a gente vai desencarnar, a gente se desfaz de tudo que é material. E aí só vai o quê? O nosso coração, a nossa essência que vai. E por mais que a pessoa, eu sei que vocês estão aqui comigo agora, acreditam, mas por mais que alguém que esteja assistindo aqui gravado não acredite, às vezes está assistindo por curiosidade, não acredita em Deus, não acredita em plano espiritual, mas existem frequências. Tudo que existe são frequências em diferentes estados de matéria. E é um fato que existe em nós também essa múltipla, essas múltiplas camadas de frequências, que são os nossos corpos, né? Físico, mental, emocional, nosso duplo etérico, perispírito. Então, quando existe um encerramento, digamos assim, né, cientificamente falando, dos impulsos nervosos, né, quando apaga a chavinha aqui da vida no corpo físico, ainda existe uma frequência de uma essência dentro de nós que se esvai, que sai que se descola dessa casca física. E existem uma série de processos que fazem essa conexão. A gente estudou bastante isso na Maratona Quaresma Espírita e nas lives de Estudando Espiritismo. E então a alma vai livre. E para onde ela vai? Para o lugar que tiver a mesma frequência que você estiver naquele momento do desencarne. Então, adianta você ter sido uma pessoa boa, sempre muito boa, e no final, só rancor, só raiva. Óbvio que, espiritualmente falando, os benfeitores de luz ajudam as pessoas que são mais evoluídas. Mas, se a gente ficar envolto na nuvem, né, do estresse, da ansiedade, da apatia, do sofrimento, a gente simplesmente acaba, como é que se fala? É como se a gente ficasse nessa frequência baixa. E aí, para você se unir a outras consciências nessa mesma frequência, é mais fácil. Ao passo que quando a gente cultivar de tempos em tempos continuamente, né, a elevação da nossa mente, a elevação do nosso espírito, então a gente vai conseguir se elevar e ter esse processo de desenlace carnal numa frequência mais elevada, numa consciência mais elevada. E nós vamos nos unir o quê? A frequências afins, né? De amor, de compaixão, de paz. E é um processo contínuo, gente. Não tem jeito. E a gente consegue, só se esforçar, só a gente se dedicar, mas sinceramente, não pode ser da boca para fora. Então vamos para o nosso tema de hoje, do dia, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Página 49. E olha que interessante, né? Se alguém tiver esse evangelho aqui, a página 49. Interessante que eu estava falando do desencarne agora, do desenlace, mas eu nem tinha ligado ao tema de hoje, assim, oficialmente. Então vamos lá. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, na eternidade, reencontram-se como amigos ao retorno de uma viagem. Tem que assistir Nosso Lar, né, gente? Tem que assistir uns filmes. Eu não sei se tem mais algum filme espírita bacana que mostra isso, né? Tem alguns filmes espíritas bem bacanas, eu vou depois fazer uma seleção e indicar.
E é muito gostoso, né? Essa união por afinidade, porque existe um carinho, existe uma empatia. É que eu já li muito, né? Os livros do André Luiz também falam bastante, os primeiros livros da Zíbia falam bastante sobre esses laços familiares. Frequentemente mesmo eles se seguem na reencarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo. Sabe aquele amigo, aquela amiga que parece um irmão, né? Às vezes até um colega de trabalho, um chefe, ou enfim, ou um parente que não é do círculo íntimo, né? Pai, mãe, irmãos, com certeza são almas afins, trabalhando em conjunto para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Então, é muito lindo quando você estuda, né, lê os livros enfim, você vê as mães que vão atrás dos filhos que estão no umbral, os espíritos de luz que ajudam parentes que estão numa situação necessitando de auxílio. É muito, muito, muito legal mesmo, tá? Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete a sua mútua afeição. É conexão de alma, né, gente? É conexão de alma. Entenda-se que se trata aqui da afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas a uma outra, unidas uma a outra. A morte as separa sobre a terra no céu. Sabe o que veio aqui? É interessante, né? A gente tem sentimentos, e olha como bate com o que eu falei antes da gente começar a leitura. A gente tem a capacidade de ter sentimentos tão elevados, né? Como o amor, como o afeto, ao mesmo tempo que a gente tem a capacidade também de ter sentimentos tão baixos, né? Como a raiva, o ódio, o rancor, né? Os ressentimentos dolorosos que a gente acaba guardando. E quando ele falou aqui, né? Que as almas vão se buscando na erraticidade para se encontrar, eu pensei interessante, né? Elas também se buscam para sentir raiva e rancor, que são os espíritos obsessores. E a gente não se ilude, não, gente. Muitas vezes o obsessor ele foi a vítima, tá? Então, é muito interessante, né? A gente perde a oportunidade de utilizar a nossa energia, de investir a nossa energia, de se conectar com os pensamentos e sentimentos mais elevados e ficar preso, chafurdando na dor e no sofrimento. Fica aí a dica para o nosso dia a dia. O quanto no nosso dia a dia, às vezes a gente está cansado, a gente está triste, a gente está decepcionado com alguma coisa. Às vezes até não vê uma saída. E às vezes acaba ficando muito tempo nesse sentimento. Ao passo que quando a gente fala assim, não, tudo bem, tô aqui, vou lá dar uma chorada, lavo o rosto, vou fazer alguma coisa para me ocupar, distrair, buscar uma atividade que me traga bem-estar, né? Então, fica uma reflexão. O quanto a história, novamente, é incontestável, né? A história do lobo bom e do lobo mau. Aí você tem lá o lobo mau, porque saco, porque chato, cansado, que triste. E o lobo bom, coisas boas te oferecendo, pensamentos, sentimentos, comportamentos positivos, hábitos novos. Ó, a nossa última live de mentalidade e performance, acho que até tá no feed ainda, que fala sobre os hábitos, né? Então, tudo isso vai construindo esses laços. E você, às vezes, tem a oportunidade de se ligar a pessoas, situações, acontecimentos e espíritos tão mais evoluídos e avançados. Olha só, que os que estão livres velam pelos que estão cativos, e os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários.
A gente tem a oportunidade o quê? De se conectar com espíritos mais evoluídos, mais avançados, que podem ajudar na nossa evolução. Então vamos pedir por isso. Tá com ruído no microfone, gente? Porque o meu casaquinho fica prendendo aqui. Vocês me falem se tiver com ruído. Então, continuando. A união e a afeição que existe entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família, né? Não tem aquelas pessoas que falam assim, essa pessoa nem parece da família. Bom dia, Mari, seja muito bem-vinda. E a Cariane não está fazendo ruído, né? Que bom. Então, olha só, o que eu queria falar dessa questão das pessoas? Vamos ver o que ele vai falar aqui, que eu tenho uma coisa para falar também. Dizendo isso, enuncia-se maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para os outros. Olha só. Então, e a gente tem que lembrar, né? Aquela família tão funcional, onde todo mundo é legal, onde todo mundo é bem resolvido, onde tudo é tão legal, de repente nasce a ovelha negra da família. Aquela criança, aquele jovem que dá problema, e não sei o quê, e fala palavrão, e reclama, e não sei o quê, mas ele é uma alma. Vamos lá. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários, tá? Então, se você tem um parente que é problemático, disfuncional, ore por ele. Eu já falei nas nossas lives de mentalidade, eu já vi casos, eu estudo muito, faço curso, sigo pessoas, né? E eu já vi casos de mães que liberaram o filho do vício só de fazendo exercícios de visualização. Nós vimos nas últimas 2 lives de mentalidade a questão do subconsciente, a importância dos pensamentos conscientes, e a gente viu na última a questão da visualização. A mãe, ela todo dia visualizava o filho dela parando de usar droga, todo dia visualizava o filho dela parando de usar droga, e ela continuou firme e forte. Inclusive, agora eu vou estudar um pouco mais desse processo do corpo e trazer pra gente nas lives de mentalidade. Firme e forte. Resumindo a história, meus amores. Resumindo a história, meus amores. Ela passou mais de 1 ano fazendo isso, tá? Quase 2 anos fazendo isso. Um belo dia que o filho dela virou para ela e falou assim: mãe, eu decidi que eu vou largar as drogas. E eu não sei porque toda vez que eu conto essa história eu me emociono. É porque é lindo demais. Então a gente vê o poder que a gente tem, gente. Lembrar que existe a questão telepática, a gente se une por laços. A gente não vê, mas é igual a onda de um celular. A nossa cabeça, a nossa mente, o nosso cérebro, todo o nosso ser, nós somos tanto uma antena que emana, como uma antena que recebe. O que vai fazer a diferença no que você emana e no que você recebe é a qualidade do que você traz no seu íntimo. Então, por exemplo, e o tanto que você está convicto na sua identidade. Então, por exemplo, se você tem um conjunto de valores, um mapa de mundo consolidado, né, de valores e princípios, você é aquilo, você se torna aquilo. E você naturalmente vai filtrando as emanações externas que você vai recebendo. Ao passo que quando você começa a ter a prática ativa do bem, né? Que a gente viu na semana passada, fora da caridade não há salvação, o maior mandamento. Então, quando você transborda isso, não precisa verbalizar, nem sem ações, mas no seu pensamento, no seu sentimento, né? O que é o transbordar? Aquela coisa agressiva, aquela coisa que te gera um impulso. O primeiro impulso é você querer atacar para se defender. Você fala, não, eu vou transbordar o meu lobo bom agora, o meu bem ativo. O que é que eu vou fazer? Então, eu vou pegar e eu vou mandar ter um pensamento positivo, ter um sentimento positivo, e aí você neutraliza aquela ação negativa. Então, você é uma antena que dá e recebe. E você só dá o que você quiser também. E só recebe o que você permitir. O problema é que muitas vezes, por não haver autodomínio e autoliderança, autogestão, autogovernança, autorresponsabilidade, estou falando tudo que vem aqui para mim. O que a gente faz? A gente deixa uma porta aberta e fala para as pessoas assim, olha, tá aqui. Você pode falar o que você quiser e fazer o que você quiser. Nananina, não.
Não é assim. E também não é para ser o chato que fala assim, porque aqui tem um limite, aqui não sei o quê. Mas a vida vai trazendo as situações. Então, observe como é que você se coloca nas situações. Quais são os limites que você coloca naturalmente no dia a dia. E repense eles, tá? Então, continuando. Então, quando vem essas crianças, esses espíritos antipáticos ou estranhos, eles têm o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Lembrar também, gente, que existem muitos casos de pessoas que tiraram a vida uma da outra, né, e acabaram vindo na mesma família. Eu sei do caso de uma moça que ela trabalhou comigo, que a mãe dela uma vez foi num lugar que falaram que ela tirou a vida de uma filha dela numa outra existência. E isso, em termos existenciais, faz parte. A vida traz essa dupla de pessoas aí para justamente haver afeição. Então, às vezes, tem um filho que tem uma raiva da mãe e do pai, não sabe por quê. Pode ser causas dessa vida também, tá, gente? Nem tudo é de outras vidas. Aí tem que avaliar caso a caso. Mas pode ser causas de outra vida. Ou vice-versa. Um pai, né? Um pai que abandona, um pai. E nunca vai falar, então tá pagando o karma, tá certo. Não. A questão da existência, espiritualidade, ela é muito mais complexa, né? Nós precisamos cultivar os valores e princípios e a boa conduta para nós. Nós precisamos ter, né? Eu sempre, vou trazer de novo aqui a pergunta 886, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Então, às vezes uma mãe que não quer um filho e põe para adoção, aquela alma é justamente o filho dos pais que vão adotar. Então, são muitas coisas que a gente não consegue entender. Mas de tudo, o que a gente tem que tirar? Torne-se uma pessoa de bem, transforme-se numa pessoa de bem e pratique o bem ativamente, né? E ore pelas pessoas que você ama. A verdade é que mesmo quando a gente faz um julgamento de uma pessoa que a gente não conhece, o ideal seria fazer o quê? Mandar uma boa vibração, né? Ai, meu Deus, fiz um julgamento, Senhor, abençoa aquela pessoa, limpa essa raiva que eu tô mandando, essa maledicência que eu tô mandando, percebe? Porque não cabe a nós julgarmos. A justiça divina tá aí, ela vai fazer a justiça para todas as pessoas. Então, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. Olha lá. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra, entre as raças e os povos. Então, assim, por que que existe, né? E aí a gente quer ser o alecrim dourado, melhor do que todo mundo no mundo, e também não quer fazer nada para o mundo ser um lugar melhor. Porque quem sou eu? Eu sou só um grão de areia. Eu sou só uma gota no oceano. Eu não sou nada. Só que eu te falo, meu amor, se muitas pessoas se iluminarem e começarem a praticar o bem ativamente, como é que vai ser o mundo que a gente vai ter? Um mundo melhor, né? Se a gente parar de julgar e se conectar através do amor, vibrando a luz, buscar a luz na nossa vida, no dia a dia, como é que vai ser o mundo que a gente vai ter? Um mundo melhor. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta que prova não se sentir um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os, pois menos que se tivesse apenas um. E aí entra essa questão, né, de ser aberto à vida para quem tem filhos, e é uma coisa muito delicada, porque a gente precisa até de estrutura emocional, né, para ter 6, 7, 8 filhos, 10 filhos. Então, mas ao mesmo tempo, é, eu estava pensando da moça que ajuda a limpeza aqui em casa agora. Eu acho que eles são 10 irmãos. Acho que ela já perdeu um ou dois irmãos, tudo. Mas assim, cara, cada pessoa é uma identidade, cada pessoa é uma alma. Imagina quem tem filho aí, se você não tivesse filhos, um dos seus filhos, imagina viver a vida sem ele. E é muito estranho, cada um tem uma personalidade. É que eu acho tão mágico essa questão da vida, que é um dó, né? De pensar que podia vir mais uma alma e não vem, porque a gente não quer. Às vezes tem condições por um medo, por uma insegurança, né? Ou por até gente, cheia de gente rica,
rica, rica, rica, milionária, falando que filho dá despesa, então não é bom ter muito filho, mas pelo amor de Deus, né? Então, assim, continuando. Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. De fato, um homem ter tido 10 reencarnações não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele não reencontrará sempre senão os mesmos objetos de sua afeição, que lhe foram ligados sobre a terra, sob títulos diferentes, oh meu Deus do céu, ou talvez pelo mesmo título. Eu estou me lembrando de um livro chamado A Viagem de uma Alma, que eu já citei aqui. É um livro espiritualista, ele não é um livro espírita, onde ele fala, né? Quando a alma vai encarnar, ela vai primeiro procurar uma nação. As nações, gente, os países, também têm uma consciência, também tem uma egrégora, também tem uma missão, um propósito para as almas que estão encarnadas naquela nação, tá? Então, vai procurar a nação, vai procurar o grupo familiar onde você tem uma conexão espiritual. Tudo, tudo, tudo isso é muito planejado. A gente não imagina o quanto é planejado, né? Então, quando a gente fala, né, de liberar a prática do aborto, né, que corta a vida logo no útero da mãe, quando a gente coloca isso numa perspectiva espiritual, existencial mais amplificada, a gente vê que o problema não é a questão em si, é o comportamento que a gente tem coletivamente na nossa cultura, que permite o quê? Que a gente acabe gerando essas situações não estando preparado emocionalmente. Então, o que a gente precisa? Se preparar emocionalmente, desde sempre. A gente precisa de educação moral e espiritual coletiva desde sempre. Ocorre que essa educação moral e espiritual ela acaba vindo através da religião. E onde a gente tem diversas religiões, existe uma questão de como a gente vai encontrar um ponto em comum. Então, o que acontece? A promessa do Espiritismo e a promessa, obviamente, de Cristo, né? Como já respondo a gente já fala sobre a sua pergunta, Carliane. A promessa do Espiritismo e do Cristianismo é justamente a unificação dentro de todo o conjunto de desenvolvimento moral que Jesus Cristo traz para nós. Tá? Carliane, e quando há adoção? É que tem um delayzinho, Carliane, de vir a pergunta conforme o que eu estou falando. Então, eu não sei exatamente o que é que você falou quando há adoção. É sobre essa questão do núcleo familiar? Se for sobre isso, se não for sobre isso, você pode falar e me corrigir. Mas se for sobre isso, é como eu falei, existem almas que elas estão designadas para um grupo familiar e por algum motivo elas não vêm através da parte da mãe que poderia gerar aquele filho. Por exemplo, às vezes tem mulher que ela não pode gerar um filho, tem dois fatores principais, tá? Além do biológico, óbvio. Isso sobre o núcleo. Tem dois fatores principais que uma mãe às vezes não pode gerar um filho. Fatores espirituais, tá? Então, às vezes a pessoa ela tem realmente um resgate kármico, para falar um português bem claro, tá? Ela tem que vivenciar aquela privação, porque a alma dela assumiu para ter um determinado aprendizado. Ou por questões de bloqueio emocional. E a gente não imagina o quanto isso acontece mais do que a gente pode pensar, porque afeta o quê? Os aspectos emocionais, desde quando a gente foi gerado, né? Alguns vêm da nossa alma e pelo nosso perispírito, que é o nosso invólucro intermediário, eles passam para o nosso corpo físico, afetando o nosso sistema endócrino, tá? Alguns vêm da nossa gestação, alguns vêm da nossa primeira infância e ou de traumas de forte impacto ou grande repetição. Isso tudo vai gerando o quê? Eu lembro que a gente... Estou lembrando agora de uma live de mentalidade de performance, onde nós falamos... Foi uma das últimas de mentalidade de performance, acho que é 24, por aí. Que nós falamos do eixo hipófise, hipotálamo, hipófise e suprarrenais, que é onde a gente faz a interpretação do estresse e manda a mensagem para os suprarrenais liberarem, né, cortisol, adrenalina, etc e tal. Só que isso tudo vai desregulando outras glândulas. Existem processos emocionais que vão desregulando outras glândulas do nosso corpo e os nossos órgãos e por aí vai. As células do nosso corpo, alimentação, hábitos de vida, tá? Então, pode ser traumas que a pessoa tem ligado ao feminino. Hoje nós temos que entender que existe um outro ponto espiritual
muito profundo coletivo. Nós vivemos um momento do planeta Terra, do salto de provas e expiações para o mundo de regeneração, onde a gente tem um momento de chamado, de busca de cura muito profundo, principalmente de ancestralidade, tá? Então, é muito importante que nós tenhamos esse processo de essa coisa que a gente fala, né, do feminino, do masculino, de curar, né? Então, para quem está aqui assistindo ao vivo e tanto para quem estiver assistindo gravado, busque curar as questões que você tem mal resolvidas em relação à sua figura paterna e à sua figura materna, porque é muito importante isso não só para você, mas para a sua alma, mas também é um momento coletivo que nós estamos, entendeu? Então, vem aqui muito para mim como se você tivesse assim um estádio lotado de pessoas e todas essas pessoas estivessem expurgando, sabe? Curando dentro do seu coração os registros negativos, as críticas, as dores e sofrimentos que tem em relação ao pai, em relação à mãe. Então, permita-se fazer esse processo de cura. Então, a Carliane falou aqui sobre quando há adoção no núcleo familiar. Então, eu estava falando sobre a mulher que não pode ter filho. Então, às vezes, a mulher não pode ter filho por essas causas que eu falei. E acontece, tá, gente? E tem as causas fisiológicas, que tem muita mulher que faz processo de desintoxicação, tá? E tem alimento. Eu sigo uma médica que ela trabalha com desintoxicar as inflamações do corpo, e uma moça que trabalha com Ayurveda. A Ayurveda é a nutrição indiana, também é ligada às características do seu temperamento e por aí vai. Então, elas têm relatos, muitos relatos de mulheres que depois que fizeram o processo de desintoxicação com elas, conseguiram engravidar, tá? Porque tem uma série de processos fisiológicos, bioquímicos do corpo. Flávio, o feminino e o masculino têm que serem curados. A pandemia machucou a todos. Mais uma prova do povo aprender a amar. É verdade, é isso aí. E sabe o que eu tenho visto? Kaliane ainda não respondi oficialmente sua resposta, mas tá aqui na pauta, a gente vai fazer o desfecho com ela, tá? É isso mesmo, Flávio, aprender a amar. E vocês sabem que eu tenho assistido muito o Padre Marcelo, eu tô super fã do Padre Marcelo. Ele tem uma frequência muito boa, ele é muito articulado. E às quintas-feiras ele tem uma missa de cura. Eu vou até recomendar aqui, depois no meu Instagram, quinta-feira, eu vou lembrar. Quinta-feira, 8 da noite, ele tem uma missa de cura e passa no YouTube. E ele transmite no YouTube e no Instagram dele. Eu ponho na televisão aqui em casa. E ele está fazendo um trabalho muito bacana, não só na missa de quinta, mas de domingo também. Um trabalho muito bacana de oração pelas vítimas do Covid, gente. Pelas pessoas que perderam parente na época da pandemia, sabe? E eu estava olhando essa semana e falei, meu, que trabalho que ele está fazendo, porque ele está fazendo resgate de almas. Tem muitas almas que desencarnam e ainda não passaram por... Tem muitas almas que desencarnam e ficam presas anos na camada terrestre, que não conseguiram desenvolver a consciência necessária para avançar na espiritualidade. Então, assim, é um trabalho muito bacana. Quem tiver aí alguma questão, até com um parente que desencarnou, mesmo que não seja nesse contexto, eu recomendo demais assistir a missa dele, fazer essa oração e essa intenção, tá? Sobre o núcleo familiar, Kaliane. Então, falei tudo isso para dizer o quê? Muitas vezes, então, a pessoa, por uma questão particular, ela não consegue gerar um nenenzinho. Porém, existe uma alma para vir como filho dela. E essa alma tem uma afinidade com aquela família. E eu vou contar um caso agora que eu me lembrei. Então, essa alma vem como? Através de uma adoção, tá? Através de uma adoção. E aí, assim, a questão da adoção é super delicada, mas no geral, né, a constelação familiar, ela trabalha muito com a parte biológica, porque fala do... Eu esqueci o nome, não é fluido cósmico, campo mórfico. Ela fala sobre o campo mórfico que vem nas células, no DNA. Mas a melhor visão que eu gosto da adoção é que quem é adotado tem duas mães e dois pais, né? Então, é uma situação bem ampla. Eu tive, meu primeiro namorado, ele tinha um sobrinho que era adotado. Mas a criança, gente, a família tinha rinite, tinha sinusite, tinha não sei o quê. A criança tinha tudo que a família tinha igualzinho. E aí meu namorado, eu conhecia o sobrinho dele, eu conhecia a família dele, tudo. E o meu namorado falava assim, velho, é impressionante, né? Porque ele é adotado,
mas ele tem os problemas de saúde mais do que eu, que a família tem também, entendeu? E claro que não é bom, né? Mas por ser problema de saúde. Mas às vezes até a criança acabou por espelhamento absorvendo isso. Mas então é isso, os filhos adotados são os filhos do coração, mais do que nunca são conexões de alma, porque o universo fez aquele movimento para trazer aquela alma para ser adotada, né? Eu não tenho caso, tirando esse caso que faz muitos anos, eu não tenho caso de adoção próximo da minha família, mas assim, quem adota sabe, tem todo um processo complexo de adoção, né? Então, não é simplesmente, vou lá, vou escolher uma criança e vou adotar. Tem todo um processo de burocracia e de tudo de adoção. Então, os movimentos que se fazem para essa adoção acontecer não são por acaso, né? Eles são movimentos que são feitos para que aquela criança chegue até aquele núcleo familiar para que haja esse encontro de almas, tá? Então, com certeza, mais do que nunca, né? A criança adotada, ela é uma criança que é um encontro de almas. E tem muita coisa, eu já vi caso de uma moça que era filha de uma amiga da minha avó, há muitos anos atrás. E ela estava para adotar uma menininha. E aí, eles pegavam a menininha, passavam o final de semana com a menininha, foram viajar com a menininha, então foram fazer aquele processo, né, de adaptação. Estavam para fazer a formalização da documentação da menininha, a mãe da menininha requisitou a guarda. E é claro que o juiz sempre vai procurar manter a criança com o pai biológico, com a mãe biológica, né, dentro do que for possível. E eles ficaram arrasados. Mas o que acontece? A gente não sabe se numa vida passada pode ter havido alguma circunstância, entendeu? Que aquela criança era deles, eles abandonaram e agora eles têm que sentir ela ser tomada deles. A gente nunca sabe, gente. Por isso que, na dúvida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. É claro que se for buscar, vamos falar, vou perguntar para os meus mentores, pedir orientação, eles vão falar. Mas, primeira coisa é orar e pedir para Deus trazer clareza, trazer entendimento, confortar o coração, né? E lembrar do amor, independente do filho ser biológico ou ser adotado, lembrar do amor. Às vezes tem muita avó que cria neto, né? Que cria mesmo, né? Às vezes a mãe teve um filhinho pequeno e acabou passando mais tempo com a avó do que com a mãe. E aí, aquela avó é quase uma mãe. Então, a alma tem essa afinidade, né? É muito interessante. Eu, particularmente, eu tenho uma conexão muito forte com a minha mãe e com a minha avó. Eu tenho certeza absoluta que a gente tem conexão aí de muitas vidas, muitas vidas. É muito interessante isso. Bom, continuando aqui, então. Vocês podem mandando dúvidas se quiserem. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Ou seja, para quem não acredita na reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. As almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao filho, a filiação das famílias se encontra, assim, reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. A Carliane, gratidão por esclarecer. Imagina, gratidão você pela sua pergunta e participação. Fico feliz da gente debater. É gostoso, né? Conversar. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo o progresso, pois se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenham bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São assim imediatamente separadas para sempre e sem esperança de jamais se aproximarem. De tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. A gente viu isso numa live da Maratona Quaresma Espírita, né? Que é
dos gozos e penas futuros. O que acontece? Isso é uma questão que a visão espírita traz, e quando Jesus veio trazer, ressuscitou ao terceiro dia, a grande polêmica é essa, porque ele traz a visão da vida eterna. Ele traz o quê? Uma visão para as pessoas, tipo assim, ó, você tá achando que é só isso que tem aqui? Que se você se dá bem aqui, você vai se dar bem aqui? Nananina, não. Tem muito mais do outro lado. Sem contar, claro, tudo que ele fez, né? Tudo que ele falou, verbalizou e ensinou e educou as pessoas ao longo das suas peregrinações. Mas, então essa questão, quando a gente, o único dogma, né, digamos assim, do espiritismo é justamente a questão das múltiplas existências, que é algo que ainda não foi confirmado cientificamente, mas será. Nós temos, inclusive, a promessa que nós vamos ter aparelhos onde a gente vai conseguir conversar com consciências que já desencarnaram, tá? E eu, cada dia mais, eu acho que isso não é tão improvável, porque é tecnologia, né? Se a gente falasse na época de Jesus que a gente ia ter um celular, você abrir aqui um negócio, uma live, né? Ao vivo, e a pessoa te ver em qualquer lugar que ela tivesse, em outra cidade, outro país, no mundo todo, ninguém ia acreditar, ia achar que é bruxaria, né? Então, viveremos para ver. Eu estou bem animada para saber o que vem no futuro em termos espirituais. Então, essa questão, né? Existem as pessoas que não acreditam em nada, que você nasceu, morreu e acabou, que você é uma aleatoriedade biológica. E existem as pessoas que têm a religião, que têm a fé e acreditam que a gente só tem uma vida, e que você nasce, se desenvolve, faz o bem, vai para o céu, faz o mal, vai para o inferno, morreu, acabou. E existe o espiritismo, né? Existem outras filosofias espiritualistas, como, por exemplo, o budismo. Qual que é a diferença do budismo e do espiritismo? O budismo, a sua consciência ela pode nascer numa planta, num animal. No espiritismo, não. O espiritismo nós temos, ela é uma filosofia evolucionista. Então, por exemplo, você tem o reino mineral, se a sua consciência um dia repousou no mineral, ela já não repousa mais. Aí você tem o reino vegetal. Depois você tem o reino animal e depois o reino hominal. A partir do momento que a sua consciência atinge o reino hominal, ela não retrocede mais. Inclusive, essa semana eu fiz uma radiestesia num gatinho, gente, bonitinho demais. Trabalhou bastante aqui as conexões dos canais neurais do gatinho. E aí os mentores falaram assim, foram 3 gatinhos, na verdade. E os mentores falaram assim, que ele já está quase para entrar no reino hominídeo. Eu achei tão bonitinho. E até a dona depois ficou preocupada. Ele vai desencarnar? Eu falei, não vai desencarnar. Já perguntei, tem mais de 5 anos de vida aí. Mas, então é isso. Vamos continuar aqui a nossa explanação. Então, essa questão das múltiplas existências que o Espiritismo traz, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que Deus seria tão generoso que ele dá muitas oportunidades do seu princípio inteligente evoluir, que é o propósito principal do porquê estamos aqui. A gente vem do todo, a centelha de Deus, o Criador primordial, né? A causa primária de todas as coisas. Ela se fragmenta em múltiplas sementinhas de luz, que são as nossas almas, né? Ela tem as consciências coletivas que vão se individualizando, passando por aqueles reinos que foram citados, até chegar na consciência individualizada, que é o Homo sapiens sapiens, somos nós, né? Eu, você. E aí o que acontece? Essa pequena centelha de luz, ela vai ter um processo de amadurecimento para que ela se torne Deus também, a consciência suprema. Só que isso é um caminho de milhares de anos, de centenas de encarnações, gente. Não é uma, não é duas, não é meia dúzia, são centenas, tá? É um processo de ciclo da vida mesmo, sabe? Sabe aquele, eu me lembrei do Rei Leão agora, sabe? É um processo de ciclo da vida mesmo. E então, a cada encarnação, a gente tem uma nova oportunidade, como se Deus, na sua generosidade, né, no seu livro da vida, a cada encarnação, ele vai te dar uma página em branco para você escrever uma nova história. E aí eu te pergunto, o que é que você está fazendo com a história que Deus te deu para escrever? Né? Fica essa pergunta. Então, continuando aqui a nossa explanação para a gente finalizar, com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram reencontram-se sobre a Terra e no espaço e gravitam juntos para chegar a Deus. Eu venho aqui, eu vou falar porque talvez seja importante para alguém, né?
lembre-se, é muito importante de manter a sua vibração elevada. Novamente, a gente tem momentos, tem semanas, tem meses que são ruins, tem épocas que são ruins. E você lute, 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 lute a todo momento. Continue lutando. Nunca, nunca, nunca pare de lutar. Persista sempre. Por quê? Porque a cada vez que você começa a dar os saltos de elevação de frequência, você vai acessando os caminhos para encontrar essas almas afins, essas almas amistosas, tá? Vem aqui muito assim, mentores de luz encarnados, que muitas vezes vão te ajudar a encontrar soluções para os problemas da sua vida, tá? Para as suas dúvidas, para os males da sua vida e até curar feridas, tá? Então, os que falham no caminho retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Ah, Carliane, eu creio. É isso aí, eu também creio. E juntos somos mais fortes. Olha que legal. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo. 4 alternativas, gente. Vamos lá. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade, com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarta, a individualidade com o progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. E aqui eu não posso deixar de falar, se você que estiver assistindo essa live gravada, né? Porque eu sei que vocês estão aqui, não vale para vocês. Mas se você estiver assistindo essa live gravada, tiver aí com muitos vícios, tiver no mundo do crime, das drogas, fazendo coisas erradas, agredindo sua esposa, bebendo demais, eu tenho uma notícia para você. É possível mudar. A todo momento você pode tomar novas decisões e Deus, como um pai bondoso, estará sempre de braços abertos para te acolher e te receber na transformação da sua conduta. Você pode sim deixar de fazer o que você está fazendo e começar a fazer coisas boas. E até a gente, minimamente em práticas diárias, gente, muitas vezes a gente pensa que está perdido, que não tem mais jeito, que não muda mais, que é assim mesmo, que vai ficando velho, vai ficando com mania, né? Mas tudo é reprogramável. O que é reprogramável? Você desconstrói o que está errado e constrói o novo, né? Daria para reprogramar para o mal também, né? Mas aqui a gente está falando para reprogramar para o bem, né? Então, assim, a todo momento a gente pode mudar. Às vezes, por que eu falo para as pessoas, né, que drogas, do crime, tudo? Por quê? Porque muitas pessoas têm um impulso bom. Toda alma tem luz de Deus dentro de si. Nós é que damos o tom de quanto essa luz vai resplandecer através de nós. Nós é que damos o tom de quanto a gente vai transbordar no nosso coração a luz do nosso ser, todos os dias, a todo momento, desde o momento que você abre os olhos ao acordar. Você tem a opção de ser luz. A decisão é sua. O mundo massacra a gente. É um tapa na cara aqui, é outra ali. É um tsunami, é um furacão, é um balde de água fria, é uma decepção atrás do outro. Às vezes as pessoas que você queria que te amassem, que te dessem a segurança física, nutricional, afeto, elas não fizeram isso. Mas existe um Pai bondoso que está pronto, de braços abertos, para te receber, te curar, te acolher. Só precisa mudar a sua conduta no dia a dia. É só isso, gente. Vamos continuar. E a vida testa, né? Ai, mas agora que eu resolvi ser luz, parece que só querem me ferrar. É claro que a gente quer saber se você está querendo mesmo ser luz. Tá? E vale para mim também, né, gente? Porque também tem os desafios. Mas assim, o universo quer saber se a gente está querendo realmente ser luz, né? Então, as provas vêm, mas é a história do diamante que vai lapidando. O diamante bruto, se eu não me engano, é carbono, né? Se alguém souber, fala aí. O diamante bruto é uma pedra, sem graça, né? O que você vai fazer? Você vai limpando.
Ah, vamos ver se tem luz aí. Vamos ver se tem toda essa preciosidade. Vai, pá, pá, pá. Aí você fala, nossa. Imagina se o diamante fala assim, ai, não. O diamante fala assim, é? Então aqui, eu vou mostrar quem eu sou. E aí tá lá, pá, aquela pedra brilhosa e bonita. Entendeu? Então vamos lá. De acordo com as duas primeiras, né, que são a doutrina materialista e a da absorção do todo universal do panteísmo, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, que é a da igreja, né, que a gente tem uma vida e desencarna, há a chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto inferno como paraíso, com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, ou seja, muitas vidas, e a nosso princípio inteligente tem essa oportunidade, então, de fazer muitas oportunidades de evolução. Há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amam e que se amaram, e está aí o que constituiu a verdadeira família. Né? Então, assim, é isso. Mamães, ou qualquer pessoa que você teve um parente que desencarnou, orem pelos seus parentes. E isso vale para mim, que eu preciso orar pelo meu pai também. Esses dias eu estava pensando nele, meu pai desencarnado. Mas é isso, gente. Hoje eu achei que tá bacana. Quando eu vi o tema, eu falei, nossa, será que vai ser? Como é que vai ser essa live? Hoje foi como traz bastante conteúdo, né? Eu não vejo muito mais coisa para acrescentar, que a gente já falou bastante. Então, assim, os laços de família, eles precisam ser olhados com muito carinho. Não é só a gente achar mamãe é tóxico, papai é tóxico, meu filho é tóxico, tudo é tóxico, o mundo é tóxico. Tá, e aí? Todo mundo é tóxico. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar um amor aí. Se existe essa convivência familiar, existe esse compromisso que você está sendo chamado a tolerar uma pessoa, a compreender, a lidar com as diferenças. Quem tem mais de um filho sabe, às vezes você tem um filho, um é super racional, outro é super emocional. Eu tenho dois irmãos mais velhos, é muito interessante, porque o mais velho ele é mais emocional, como eu, mas ele é meio que um mix, né, da razão e da emoção. O do meio, ele é totalmente racional. E é muito interessante, porque eu sou o oposto. Eu sou racional também, né? Mas, assim, a gente pensa, muito. Sabe a polaridade do yin e do yang, assim? E claro que todo mundo é uma miscelânea, tá, gente? Não é só porque um é só isso ou só aquilo. Mas é muito engraçado como a gente pensa diametralmente oposto. Mas esse diametralmente oposto, ele faz o quê? Ele se complementa. Então, às vezes a gente fala uma coisa, ele fala o oposto. Não, não me leva a mal, mas eu acho que é isso. Só que aquele isso justamente complementa o que eu acho, entendeu? Então, na verdade, a gente não pode. O que é diferente, a gente não pode ter aversão, ou repulsa, ou um desconforto. O que é diferente, a gente acolhe e fala: como é que eu posso aprender com esse diferente? O que é que eu tenho para ensinar com esse diferente? Oh, meu Deus, como que aquela criança, aquela família tão estruturada, aquele filho, acha que a culpa é dos pais. Às vezes pode ser que sim, mas às vezes pode ser que não. Às vezes é uma questão espiritual muito mais profunda, né? E ainda não houve aí. E aquela história, né, gente? Enquanto houver vida, há esperança. Se você tem um filho, um parente, alguém que simplesmente você sente um desconforto ou não entende por que daquela situação ser daquela forma, e a pessoa às vezes você fala, mas ele já está velho, agora já não volta atrás, está há 10 anos nas drogas, está a vida inteira deprimido. Ore por aquela pessoa, né? Ajude, porque a gente nunca sabe. De repente, um belo dia, meu amor, a pessoa ressuscita em vida e resolve fazer novas escolhas, seguir novos caminhos, principalmente mães. Eu atendi uma pessoa, eu não sei se foi essa semana ou na semana passada, eu vou contar para vocês. Por que eu tô falando tanto de mães? A oração de uma mãe tem um poder que não existe, gente. Haja vista Nossa Senhora, né? Aquela música da Nossa Senhora que interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Quer dizer, Nossa Senhora, ela vai lá e fala assim, seguinte, galera, dá uma licencinha aqui, ela fura a fila, fala, Jesus, a mamãe tá pedindo para você interceder por fulano. Por que eu tô falando isso para vocês? Eu atendi uma pessoa que justamente Nossa Senhora, e eu vi no campo da pessoa a presença de Nossa Senhora.
E, e quando eu fui ver, fui fazendo umas perguntas, entender o que é aquela proteção, o que eu descobri foi que no batizado daquela moça, daquela pessoa que eu atendi, a mãe dela fez uma consagração à Nossa Senhora. A mulher tem 50 anos e ela recebeu a consagração da Nossa Senhora e está ativa ainda, desde o batizado. Ou seja, está ativa enquanto ela estiver viva ou além, né? Entendeu o que quer dizer, gente? E eu até pedi para a pessoa que solicitou atendimento, falei, veja com ela o que ela fez, porque deu a orientação lá, na verdade, foi porque era a mãe, essa moça que recebeu essa consagração da mãe dela, ela tinha que fazer a mesma coisa pelo filho, entendeu? Para trazer proteção do filho. Então é isso que eu tenho a dizer, gente. Orem, 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 orem. E é isso. Então, vamos encerrando o nosso Evangelho no Lar, pedindo hoje, especialmente, né, que desçam dos céus rajadas de luz por todos os lares, por todos os apartamentos, por todas as casas, por todas as famílias, por todos os líderes dos lares, que são os pais e as mães, né? Que tragam clareza, entendimento, que o Espírito Santo possa tocar no coração dessas pessoas e que mais e mais pessoas possam buscar o caminho da luz, que os pais possam se educar para educar os filhos. Porque a gente precisa, não é só porque a gente já tem idade de adulto que a gente é adulto. A gente também precisa aprender. E faz parte do processo evolutivo do nosso princípio inteligente. Então, que nós tenhamos humildade, coragem de buscar essa evolução, de sermos instrumentos para levar luz, amor e paz e vida em abundância, né? Ou seja, sermos, né, o exemplo vivo da força e do poder de Jesus, porque nós nos tornaremos, nos tornamos, então, essa verdade. Graças a Deus. Então, vamos fazer uma projeção luminosa. Vamos elevando os nossos braços e mentalizando as luzes, e eu vou falando. Vamos elevando os nossos braços, pedindo para que recebamos do alto uma luz azul que desce do bulbo até o básico, equilibrando todo o sistema nervoso. No frontal amarelo, laríngeo azul prateado, cardíaco com rosa claro, no gástrico verde, formando ponte luminosa com bulbo. No esplênico com rosa escuro, genésico e básico em verde. Vamos ainda pedindo para que sejamos envolvidos por uma cúpula de luz rosa com anéis protetores da cabeça até os pés. Graças a Deus. Vamos agora mentalmente nos enlaçando como se estivéssemos dando as mãos agora, elevando nossos pensamentos ao alto e vamos vibrando pelo nosso lar, que Nossa Senhora, o Mestre Jesus, mentalize o seu lar, pétalas de rosas brancas, uma chuva de pétalas de rosas brancas, por todos os móveis, por todas as paredes, objetos, piso, teto, e vocês vão irradiando. Mentalize essas bênçãos indo para os seus vizinhos, para todo o seu bairro, para todo o seu país, envolvendo o nosso Brasil num contorno luminoso de pura paz, de puro amor, de pura vida, de bênçãos, anjos de luz cuidando do nosso Brasil e vibrando agora para todo o planeta Terra, todas as outras nações, principalmente aquelas que estão em guerra nesse momento, possam receber a presença do Espírito Santo, os seus líderes religiosos, seus líderes políticos, possam receber o sopro de vida de Deus na consciência, Espírito Santo tocando, colocando limites em atitudes disfuncionais, antiéticas, colocando limites, trazendo impulsos positivos e possibilitadores, impulsos que vão contribuir para a evolução do nosso planeta para o bem, para a transformação do nosso bem, inclusive para afastar o mal. Então vamos imaginando agora halos de luz, como se quando você joga uma pedrinha num lago, que vai irradiando, expandindo, irradiando, expandindo, irradiando. Vamos pedindo a presença do Mestre Jesus, mentalizando agora o nosso planeta Terra, como se estivesse em nossas mãos agora, no centro do nosso grupo, recebendo aqui, sendo amparado pelas mãos de Deus, as mãos de Jesus, nosso Mestre Jesus amoroso, impondo as suas mãos, irradiando o seu amor. E vamos encerrando o nosso evangelho de hoje com a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, com a graça de Deus. Amém. Graças a Deus. Eu estava aqui procurando a oração de São Francisco, que eu ia colocar junto no final. Oração de São Francisco. Vamos fazer a oração de São Francisco, gente? Senti muito forte. Vamos lá, gente. Elevando os pensamentos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Graças a Deus. A Kaliane, amo. Quer dizer, essa oração ela veio fechar tudo que a gente falou, né? Sobre a questão da espiritualidade, da família. Então, vamos rapidamente fazendo uma meditação. Agora, já encerramos o nosso evangelho, mas a gente vai fazer agora uma meditação. Então, vamos lá. Respirando fundo, enchendo o peito de ar, o ar sobe até o topo da sua cabeça, a sua mente consciente, inconsciente, subconsciente e supraconsciente se unem nesse momento para trabalhar em seu benefício. Essa luz vai descendo por todo o seu corpo e girando em movimentos circulares pelo seu ombro, braços, tronco, quadril, pernas e pés, passando pela sola dos seus pés, atravessando todas as camadas do solo até o centro da Terra. E você vai se nutrindo da energia de vida da Terra. Essa energia vai subindo pela sola dos seus pés, pernas, quadril, envolvendo todas as células do seu corpo. Seu tronco, ombros, braços, seu crânio, todo o seu esqueleto, suas fibras musculares, todos os tecidos, órgãos, vísceras, glândulas do seu corpo vão trazendo cura física, mental, emocional, espiritual, perispiritual, etérica. Você respira fundo. Vai sentindo o seu corpo cheio de vida, transbordando luz. Essa luz vai saindo do topo da sua cabeça. E você agora vai crescendo no seu encontro com Deus. Você vai crescendo no seu encontro com Deus. Você vai crescendo e ficando grande, 10, 20, 15, 30 metros de altura. Você vai ficando maior que a sua casa, seu bairro, sua cidade, seu país, seu planeta. Como se você estivesse passeando agora no espaço. Você vai crescendo e subindo cada vez mais. E você vê o planeta Terra pequenininho lá embaixo. Você vai vendo o sistema solar, as galáxias, multigaláxias, pequenininhos lá embaixo. E você vai crescendo. E você vai adentrando agora uma camada de luz branca, pura e iridescente no topo da sua cabeça, que é a energia da causa primária de todas as coisas. A inteligência suprema de Deus Pai Todo-Poderoso, as frequências mais elevadas do amor incondicional, no seu sentido mais puro, pleno, verdadeiro. Então você vai sentindo essa luz descendo pela sua cabeça, sua garganta, seu corpo todo. Se torna pura luz, seus braços, pernas, seu coração, seus pulmões, estômago, baço, fígado, pâncreas, todas as suas glândulas do seu corpo, seu intestino, seus órgãos íntimos, sua bexiga, todo o seu ser se torna pura luz. E todas as células do seu corpo agora se reprogramam agora nas frequências mais elevadas da prosperidade, abundância, opulência divina, a opulência da fé, a opulência da vida. E você se torna agora uma bateria de luz. Mentalmente você começa a caminhar nesse plano de luz, como se estivesse caminhando nas nuvens. E a figura de Deus Pai Todo-Poderoso vem agora para te entregar uma urna com um grande diamante de luz. Ele abre essa urna e muita luz, muita luz. É o seu propósito mais elevado de vida. E Deus te entrega com todo o seu amor esse propósito mais elevado de vida. E você traz para o seu coração, respirando fundo.
E você agora já é essa luz. Todos os dias, sempre que você deitar para dormir e abrir os olhos ao acordar, você se lembra que você é um ser de muita luz e muito amor e muita vida e muita paz. Todos os dias, sempre que você deitar para dormir e abrir os olhos ao acordar, você se lembra de que você é um ser de muita luz, de muita vida, de muita paz, de muito amor. E você gosta de ser esse ser de muita luz. E é muito fácil, cada dia é mais fácil para você ser um ser de pura luz. E você gosta de ser um ser de pura luz. E você continua sendo esse ser de pura luz todos os dias, a todo momento. A cada desafio, a cada momento que você sente que a vida ou alguém te deu um tapa na cara, você se ergue mais forte, mais luz. A cada dor e sofrimento, você se ergue mais forte e mais luz. A cada desafio, você se ergue mais forte e mais luz. A cada dúvida, insegurança, medos, culpas, você se ergue mais forte e mais luz. E você segue caminhando agora em direção ao seu futuro. E você vai caminhando como que numa estrada que ao final tem uma porta. E você vai abrindo essa porta com confiança, pura luz. E você vai começar a caminhar numa cena de futuro. A sua mente consciente vai trazendo imagens, sons, sensações, percepções, palavras, cores, movimentos, respirando fundo. Vá agora se imaginando em uma cena do futuro, onde você vive o seu propósito mais elevado e a pura luz do seu ser. Você caminha, observe como está a sua constituição física, as suas roupas. Quem são as pessoas que estão à sua volta neste momento? Vá vendo seus familiares queridos e amados. Mande luz para eles. Cônjuge, filhos, pai, mãe. Aquela pessoa que você tem mais dificuldade. Coloque uma pessoa à sua frente agora para oferecer o seu perdão. E diga a essa pessoa: eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo, você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço e você me agradece. Obrigada, obrigada, obrigada. Não existe mais nenhum ressentimento ou mágoa entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus lhe perdoa, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus lhe perdoa os erros e lhe acolhe em seu imenso amor. Que a luz dourada de Cristo e que o amor dourado de Cristo ilumine plenamente e que você seja banhado, banhada pela luz dourada de Cristo e busque sempre o caminho da luz. Graças a Deus. Respirando fundo. Vamos agora emanar uma vibração para a espiritualidade levar aonde mais estiver necessitando. E você mentalmente vai vendo um espelho à sua frente, onde você vê o reflexo do seu ser, desse seu novo ser, o seu ser de luz, o seu ser que está conectado com a família, que sabe perdoar. Você respira fundo. E a sua imagem no espelho, veja que roupa você está usando, o seu cabelo, o sorriso que você está dando para você. E essa sua imagem no espelho. Ela vai saindo do espelho e ela vai te abraçando, cabeça com cabeça, ombro com ombro, braço com braço, tronco com tronco, perna com perna, pé com pé. Você respira fundo e você vem retornando para trazer toda essa luz, todo esse amor, todo esse poder espargindo por todos os lugares que você passar, pela sua casa, se mentaliza no seu carro, irradiando, como se você irradiasse ondas de luz, ondas de luz. Você vai no supermercado, você vai no cinema, você vai na praia, no shopping, você vai na farmácia, todos os lugares que você vai, você leva a luz, porque você agora é luz, e você sabe que você é luz. E quanto mais luz você transborda, mais você se torna luz e mais fácil fica para você vibrar essa luz.
Então você vem retornando, eu vou contar até 3. Somente no 3 você vai abrir os olhos. 1, respirando fundo. Vem retornando, sentindo todas as células do seu corpo em paz, feliz. E 2, um sentimento, uma sensação de que você já sabe o que fazer para solucionar os seus problemas. Você se liberta de dores e sofrimentos. E 3, vá abrindo os olhos em paz, mexendo os braços e pernas e retornando para viver uma nova vida. Gente, hoje alongou um pouquinho, mas eu quero fazer uma leitura que eu já vi antes na live para fazer. Quem não abriu os olhos, vá abrindo os olhos, vá retornando a sua consciência para o estado de momento presente, muito importante, porque agora é a hora da gente ter a oportunidade, o privilégio de praticar todos esses sentimentos e sensações gostosos que a gente sentiu na meditação. Eu vou fazer uma leitura. Esse livro aqui, O Desafio de Amar. Eu comecei a ler ele faz uns 2 dias. Hoje é o 3º. E eu olhei aqui e deu para eu ler a parte do dia 1. Esse aqui era ótimo para a gente fazer uma maratona de lives. Dia 1. O amor é paciente. Tá? E com essa leitura a gente finaliza definitivamente. Então vamos lá. Tem uma passagem de Efésios, capítulo 4, 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha como tem tudo a ver, né? Quando a gente fala da família. O que é longanimidade? Virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. Magnanimidade, generosidade, tá? Paciência, resignação com que se suportam contrariedades, malogros, dificuldades. Ou seja, ser longânimo é ser persistente e resiliente. O amor funciona. É o motivador mais poderoso e puro da vida. E sua profundidade e significado são bem maiores em relação ao que a maioria das pessoas pensam. Ele infunde valentia ao covarde e sabedoria ao nécio. Sempre faz o que é melhor para os outros e tem o poder de nos fortalecer para enfrentar o mais terrível problema. O amor pode motivar um homem a deixar para trás questionamentos infantis, suprir sua família e lutar apaixonadamente pelo que acredita, como atravessar um oceano para batalhar por seu país. O amor pode levar uma mulher a conectar-se emocionalmente em relacionamentos interpessoais, consolar os que sofrem ao seu redor, proteger os seus filhos e estender mão bondosa aos que dela precisam. Nascemos com uma sede perpétua de amor. Nosso coração precisa de amor, assim como nossos pulmões precisam de oxigênio. O amor muda a nossa motivação de vida. Os relacionamentos tornam-se significativos com ele. Nenhum casamento é bem-sucedido sem amor. Nenhum relacionamento é bem-sucedido sem amor. O amor é construído sobre 2 pilares que o definem perfeitamente: a paciência e a bondade. Suas demais características são extensões desses atributos. E aqui começa o seu desafio, com a paciência. O amor o inspira a transformar-se em uma pessoa paciente. Quando decide ser paciente, você responde de maneira positiva a uma situação negativa. Você é tardio em irar-se. Prefere ter um pavio longo em vez de se irritar facilmente. Ao invés de ser impaciente e exigente, ele o ajuda a se acalmar e a transmitir misericórdia aos que o rodeiam. Ninguém gosta de ter uma pessoa impaciente por perto. A impaciência faz você reagir com raiva exagerada, insensatez e de modo lamentável. A raiva diante de uma ação injusta, ironicamente, gera novos agravos. Quase nunca torna as coisas melhores. Na verdade, geralmente cria mais problemas. Desfaz antigos vínculos ao reagir frente a contratempos momentâneos.
Mas a paciência paralisa qualquer contratempo. Ela é mais do que morder a língua, mais do que botar a mão na boca. É um respirar profundo e necessário. Ela purifica o ar. Não deixa que a insensatez espalhe seu veneno por toda a casa. Ter paciência é decidir controlar as suas emoções, ao invés de permitir que estas o controlem. E demonstrar tato, ao invés de pagar mal com o mal. Te traz paz interior em meio a uma tempestade exterior. Se o seu cônjuge o ofende, você revida rapidamente ou se controla. E eu vou mais além, tá, gente? Aqui lembrar para a gente levar isso para a família, né? Para a família e para o nosso grupo íntimo. Se alguém te ofende, você revida rapidamente ou se controla. A raiva é um estado emocional pré-determinado quando o tratam injustamente, né? Como é que é a sua reação? Se a resposta for sim, você está espalhando veneno ao invés de remédio. Se você tirar a máscara, verá que a raiva é uma reação emocional que surge de nossa própria ignorância, insensatez e egoísmo. Ao contrário, a paciência nos torna sábios. Responde: ajuda-me a entender, em lugar de como se atreve. Não se apressa a tirar conclusões sem deixar em espera nossos sentimentos para poder escutar a outra pessoa. Ela espera na entrada, enquanto a raiva deseja invadir com violência. Aguarda para ver toda a situação antes de julgar. Então, olha só, a paciência ajuda-me a entender, não se apressa a tirar conclusões, ela escuta a outra pessoa, espera na entrada e aguarda para ver toda a situação antes de julgar. A Bíblia diz: aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas aquele que é de espírito impaciente exalta a loucura. Em Provérbios 14, 29. Assim como a falta de paciência fará do seu lar uma zona de guerra, a prática da paciência estimulará a paz e a tranquilidade. Um homem irado atiça contendas, mas aquele que é tardio em irar-se apaciguará a luta. Provérbios 15, 18. Frases como essas do livro de Provérbios são princípios claros de aplicação eterna. A paciência é o ponto onde o amor se une à sabedoria. E todo casamento precisa dessa combinação para permanecer saudável. Todo relacionamento, olha, a paciência é o ponto onde o amor se une à sabedoria. E todo relacionamento precisa dessa combinação. Tá quase terminando, gente. O amor dá ao seu cônjuge, ou ao seu parente, ou à pessoa amada, o direito de ser humano. Compreender que todos falhamos diariamente. Então, quando o outro se equivoca, a paciência decide dar mais tempo do que ele precisa para corrigir-se. A paciência lhe proporciona a incrível capacidade de resistir durante os tempos difíceis, ao invés de ruir diante das pressões. Para tanto, realize uma autoavaliação. Com que rapidez você explode? Quanto você suporta até reagir? Está disposto a esperar com um sorriso? Seu cônjuge ou a pessoa que você precisa exercer a paciência, ela pode contar com a sua paciência? Seu cônjuge pode, ou a pessoa da sua convivência, pode ter certeza de que se trancar as chaves do carro dentro do carro, poderá contar com a sua compreensão ao invés de ouvir um sermão que o fará sentir-se como uma criança? Seu cônjuge pode se assegurar de que, se comemorar os últimos segundos do jogo de futebol, não vai ouvir uma lista de sugestões de como poderia usar melhor o seu tempo? Então, levar isso para todos os relacionamentos, né, gente? Eu vou falar que quando eu li, eu sou uma pessoa que faço muito sermão. Aí eu falei, vou começar a cortar. No mesmo dia, até as 9 da manhã, quando eu li isso aqui foi no domingo, no mesmo dia, até as 9 da manhã, eu já tinha tido umas 5 situações que testaram minha paciência, tá? Só para vocês verem como é que funciona. Como seria o tom e o volume do seu lar? Como seria o tom e o volume do seu lar se você colocasse em prática essa abordagem bíblica? Vede que ninguém dê mal por mal a nenhum homem, mas segui o que é bom, tanto uns para com os outros, como para com todos os homens, tá? Tá em 1 Tessalonicenses 5,15.
Poucos de nós praticam a paciência de forma adequada e nenhum de nós a pratica naturalmente. Mas o homem e a mulher sábios verão a paciência como um ingrediente essencial para o vínculo matrimonial. E este é um bom ponto de partida para demonstrar amor verdadeiro. Essa jornada do desafio de amar é um processo e a primeira atitude que você deve tomar é demonstrar paciência no dia a dia. Pense nisso como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros rasos. Uma maratona que vale a pena correr. Graças a Deus. Aí, na semana que vem, eu vou falar sobre a bondade. A paciência, ela é a resposta. Ó, eu até anotei, eu fiz post-its para guardar aqui. Ó. A paciência é a resposta positiva a uma situação negativa. Apazigua e é onde o amor se une à sabedoria. A paciência, então, é o amor reativo, ou seja, é quando você reage com amor. Gente, a gente se alongou hoje, mas a energia estava tão boa que não tinha como não aproveitar, né? Foi maravilhoso. Quero agradecer a vocês que ficaram comigo até o final. Que Jesus abençoe os lares de vocês, a mente de vocês, o coração de vocês, a vida de vocês. Que Ele abençoe a todos nós, que nós possamos multiplicar 100 vezes, 1000 vezes mais toda essa energia positiva que a gente recebeu hoje. Graças a Deus. Gratidão mil. Lembrar que essa semana tem feriado na sexta, a nossa live de mentalidade vai ser na quinta. E terça-feira que vem tenho mais. Aguardo vocês, tá? Daqui a pouquinho eu subo essa live para os canais, aí vocês podem assistir de novo. Quem não estiver me seguindo nos canais, tem um destaque na minha bio, canais. Aí vai lá, tem um link dos 2 canais para você seguir, tá bom? Beijo grande. Amo vocês e até semana que vem. Graças a Deus, gratidão, gratidão, Carliane, gratidão, Mari, Flávio, Denise já saiu, mas ela tá sempre aqui com a gente. Gratidão mil, gente. Tchau, tchau. Beijos, bom descanso.